Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição desta segunda-feira, 16 de julho. Pré-candidato à presidência, Ciro Gomes faz visita estratégica ao Maranhão para conquistar aliados. Vacinação contra sarampo e pólio é antecipada em São Luís. Documento para voto em trânsito poderá ser emitido a partir de amanhã no TRE do Maranhão. Rodoviários e empresários não se entendem e audiência de acordo termina sem resultado. Veja ainda a abertura do festejo de São Cristóvão. E na temporada de férias, uma oficina que está ensinando a garotada a arte do malabares. Veja agora no Jornal da Guará. Décimo primeiro pré-candidato à presidência da República a visitar o Maranhão, Ciro Gomes cumpriu uma extensa agenda de pré-campanha na capital. A intenção é estabelecer uma costura de alianças que lhe permita chegar ao Palácio do Planalto. Além disso, o presidenciável do PDT precisa se viabilizar junto a nichos, como dos empresários, que ainda veem com desconfiança suas posturas, na visão deles, mais alinhadas à esquerda. Em evento recente, promovido pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Ciro Gomes chegou a ser hostilizado por empresários. Aqui no Maranhão, ele se reuniu com o setor que ainda tem muito potencial para o crescimento. O presidenciável participou ainda no pré-lançamento da candidatura de Everton Rocha ao Senado. O pré-candidato Everton Rocha fez o lançamento de sua pré-candidatura ao Senado Federal. O evento contou com a presença de diversos políticos, como o pré-candidato à reeleição, governador Flávio Dino, o pré-candidato à presidência, Ciro Gomes, e o presidente nacional do partido PDT, Carlos Lupe. Ainda como parte desta agenda, os pré-candidatos estiveram participando de encontro com empresários maranhenses. O encontro foi motivado pela situação da indústria em todo o país. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a produção nacional registrou uma redução de 10,9% na força de produção industrial no período compreendido entre abril e maio deste ano. Esta situação preocupa mesmo em locais onde a indústria não é o carro-chefe na economia, como o Maranhão. Ainda assim, o setor emprega mais de 80 mil pessoas e, para a campanha deste ano, o PDT, mesmo sendo um partido de esquerda, se aproxima das discussões com a classe empresarial. Outro dia, uma pequena fração dos 2.000 empresários industriais que me receberam em Brasília manifestou sua discordância com uma pequena mão de raia, porque a gente tem que ir treinando, sabe que no caminho do céu não é perto nem coisa. Por quê? Porque eu sou a mesma pessoa. Sou a mesma pessoa, então eu não falo no meio sindical uma coisa para falar outra no meio empresarial. E como é que eu faço? Eu também não gosto de parecer que sou dono da verdade, eu estou dando exemplos. Por quê? Porque quando você tem uma padaria naquela esquina, dobrou 2 quarteirões, tem outra padaria, se essa padaria pagar mais salário, aquela outra vai ganhar a concorrência dela e ela vai quebrar. Portanto, o empresário percebe corretamente que salário, sob o ponto de vista da concorrência de iguais, é custo. E nesse sentido é preciso controlar o custo para poder sobreviver. Tanto mais eu que sei o que está acontecendo, o verdadeiro genocídio das empresas brasileiras. Nós fechamos 1.000 indústrias nos últimos 12 meses. Só para você ver a tragédia que está acontecendo. Porém, a soma dos salários, sob o ponto de vista do grande quadro econômico, é quem dá a plataforma da escala da economia. Então a China já passou o custo por hora trabalhada. Então o capitalismo moderno, tenho dito eu para eles, se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa só ocorre em ambiente de renda distribuída, compreende? De maneira que se você matar a renda, você não tem consumidor, não tem consumo. Não tendo consumo, não tem venda. Não tendo venda, não tem fabricação. E isso é o que o Brasil precisa aprender. Então você tem uma crise grave, as empresas estão fechando e eles ficam olhando tudo que é custo que eles possam estressar, mas eu preciso mostrar para eles que o grande custo que eu vou ajudar a tirar de cima deles é o juro. Apesar da tímida expressão da indústria em nosso estado, a rentabilidade tem uma grande importância. Entre 2005 e 2015, a indústria cresceu 3,3%, passou a ter participação de 19,5% no PIB do estado. Ou seja, só o PIB industrial é de 13,7 bilhões de reais. Apesar disso, a representação da indústria maranhense no cenário nacional é de apenas 1,2%. Para o presidente do PDT, Carlos Lupe, esta é a oportunidade para abrir e ampliar o debate com a classe empresarial.
Olha, em primeiro lugar, nós nunca negamos a conversar com o capital produtivo, pois é ele que gera emprego, ele que produz, ele que faz o crescimento do país. A nossa grande crítica é o sistema financeiro, que está, inclusive, corroendo e acabando com o capital produtivo, com quem quer investir no Brasil pelas taxas de juros. Então, nós estamos abertos ao diálogo, nós somos um partido que sempre achamos que o capital unido ao trabalho é que é a chance da vitória. Ainda falando em eleições, o juiz federal Clodomir Reis, do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, determinou que sejam bloqueadas páginas consideradas falsas sobre a pré-candidata ao governo do estado, Rosiana Sarney, do MDB. De acordo com a decisão, as páginas têm como intenção denegrir a imagem da pré-candidata e se enquadram como fake news. As páginas estão instaladas na rede social Facebook, que tem 2 dias para apresentar a defesa. E o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, vai liberar a partir de amanhã a solicitação para o voto em trânsito. Em São Luís, a solicitação poderá ser feita na unidade do TRE, no bairro da Coama, de 1 da tarde até as 7 da noite. O formulário do voto em trânsito vai permitir ao eleitor votar mesmo fora do domicílio eleitoral nos 2 turnos da eleição em capitais ou em municípios com mais de 100 mil eleitores. Para pedir o documento, o eleitor precisa estar em situação regular no cadastro eleitoral. A partir do dia 3 de setembro, o eleitor vai poder consultar através do aplicativo ou do site do TSE o local em que poderá votar em trânsito. Irregularidades na prestação de contas de recursos do Fundeb garantiram a condenação pela Justiça Federal do ex-prefeito do município de Tutóia. Raimundo Nonato Abraão Baquil foi condenado por irregularidades na administração e prestação de contas de recursos públicos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Valores estes recebidos no ano de 2009. Segundo o Ministério Público Federal, o ex-prefeito utilizou recursos do Fundeb sem o devido procedimento licitatório e documentação que comprovasse a realização dos gastos públicos, o que constitui ato de improbidade administrativa. O ex-prefeito teve os direitos políticos suspensos por 3 anos e ficou ainda proibido de contratar com o poder público e de receber benefícios fiscais. O ex-prefeito Raimundo Baquil também foi condenado a pagar multa no valor correspondente ao dobro da maior remuneração que ele recebia durante o seu mandato como prefeito. A Justiça também condenou a ex-secretária de Educação do município, Deise Lima Baquil. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, suspendeu hoje a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que definiu o reajuste nos planos de saúde. Esse pedido foi feito pelo Conselho Federal da OAB. A resolução autorizava o reajuste dos planos individuais em até 10%. Além disso, suspendeu a resolução das regras de coparticipação e franquia, que aumentavam o custo para o consumidor em até 40% por procedimento. Essas resoluções vão ser analisadas agora pelo plenário do Supremo. Agora os números do mercado financeiro. Destaque para a cotação das moedas que voltaram a subir. Acompanhe. O dólar terminou em alta de 0,37%, cotado a R$ 3,86. Alta também do euro de 0,5%, fechando o dia a R$ 4,52. E a Bolsa de Valores terminou praticamente estável em relação à semana passada. Uma alta de 0,08%, fechando a 76.652 pontos. E o Banco Central divulgou hoje o ranking das 3 instituições bancárias mais reclamadas no segundo trimestre deste ano. O Banco Santander ficou em primeiro lugar com 38% das reclamações, seguido da Caixa Econômica com 27% e do Banco do Brasil com 20%. A principal denúncia foi relativa a irregularidades devido à confiança dos dados dos clientes. A gente volta logo após o intervalo e você vai ver a seguir que foi adiada a audiência pública para discutir acordo entre motoristas e empresários sobre garantia dos direitos dos rodoviários na capital maranhense. E ainda a campanha contra a pólio será antecipada em São Luís. Você vai ver a seguir.